Se você é fisiculturista ou atleta amador de fisiculturismo, pretende em breve estrear ou já está competindo, vou trazer para você o guia completo do off-season para você não errar depois na preparação para a sua grande competição. Como que eu faço? Esse é um período crítico. O que é o off-season? É aquele período de real preparação. É onde o atleta de fisiculturismo vai ter aquele período geralmente de 4 a 6 meses, onde você vai treinar com superávit calórico, ou seja, comendo mais calorias do que você gasta, para aumentar sua massa muscular. Depois você vai para o pré-contest, que é aquele período de 4 a 6 meses, geralmente para você perder gordura e preservar o máximo de massa muscular para chegar seco e denso ali no dia da prova. E aí, antes disso, também existe a Peak Week, que é a semana de finalização para a competição que você vai fazer de fisiculturismo. Agora vamos falar desse período off-season, período de preparação principal, onde você realmente vai construir, né, onde você vai corrigir os erros de uma preparação para outra, onde você realmente vai poder construir músculos naquele ponto fraco seu, onde você pegou o feedback do árbitro ali do fisiculturismo e vai agora finalmente poder tirar as suas dúvidas, tirar ali corrigir os principais pontos, corrigir poses, onde você vai ter um tempo para treinar, onde você vai ter mais tempo, vai estar em superávit, onde você pode progredir nas cargas, porque você pode progredir na intensidade, aumentar o volume. Tudo isso é feito nesse período. Esse é o período chave, porque é ali que é feito a construção do seu corpo, da musculatura como um todo e da preparação geral, porque o pré-contest ele já não tem mais tanta performance, você já está com baixo e você já está em déficit calórico, e déficit calórico te tira performance, você já está com um pouquinho menos de glicogênio, lá no final você já está ali treinando bem menos, uma performance bem pior, né? E naturalmente isso afeta, além de você estar mais estressado, mais irritado porque está comendo pouco, os efeitos hormonais no off-season é para você chegar com os hormônios lá em cima, testosterona, insulina, GH, tudo, independente se você é natural ou hormonizado. A ideia é essa, você chegar no seu máximo ali antes de começar o período de preparação para a competição, finalização para a grande competição. Claro que, vamos falar aqui, primeiro ponto, quando eu começo um off-season, muita gente começa o off-season de forma errada, começa ali, tá obeso, tá um pouquinho de sobrepeso, tá com a barrigona, tá com a gordura corporal alta e vai começar o off-season. E aí que tá o erro, você vai começar, antes de começar o off-season eu preciso saber até que ponto eu já estou, no máximo para o homem, a sua porcentagem de gordura deve estar por volta ali de 13, 14, 15, ou seja, por isso que é ideal que já saia do pré-contest para um off-season, não faça um período de férias ali, não precisa de férias, você sabe, você já é atleta, você já sabe que você vai competir, não precisa de férias, né? Descansa a cabeça de outras formas, existem outras formas de descansar a cabeça que não sair dos treinos. Claro, pode tirar uma semana, mas sempre com cuidado para não ter muito rebote e ficar roliço para começar o off-season. Por quê? Porque depois que você começou o off-season, o seu corpo já tem que estar com a sensibilidade à insulina muito boa, funciona, por quê? Ali você já tem que começar a ganhar músculo. E se você começa a ganhar músculo ali, você tá com lá, sei lá, homem, 20% de gordura, tá? Em sobrepeso. E aí você começa esse off-season com bastante gordura corporal, meio roliço ali, né? Meio aquele físico escondido. E aí você começa a ganhar mais gordura do que músculo, uma proporção muito ruim, né? Você começa a ganhar muita gordura junto com o músculo. E aí você acaba perdendo a melhor parte do seu off-season, aí você precisa interromper um off-season às vezes, porque você começou no momento errado. Então antes de começar o off-season, esteja no percentual de gordura no máximo até 15, 16% ali, né? Porque o ideal é que você já saia já com um percentual de competição, geralmente 10, 8 a 12% geralmente o de competição vai ser ele abaixo de 10%, então que você já saia desse período ali. Eu até nem acho 15% muito vantajoso. Vamos pensar ali no máximo 12% ali de percentual de gordura para que você comece um off-season de verdade. Que aí seu corpo está com uma boa sensibilidade à insulina, vai captar sem gerar tanta gordura. Claro que cada metabolismo é de um jeito. Então já sabemos isso. Quanto tempo vai durar esse off-season? A gente vai também ter um limite, né? Onde eu vou interromper esse off-season? Claro, depende da data, primeiro da competição. Se eu tenho pouco tempo eu vou competir várias vezes no ano, então eu tenho pouco tempo de off-season. Às vezes eu poderia ganhar mais músculos, mas como vai ter uma competição e eu preciso finalizar também, preciso fazer um pré-contest também muito mais acelerado, eu já tenho que cortar esse off-season mesmo que eu teria mais potencial de ganho. Ou eu interrompo esse off-season
porque ele tá dando muito errado, né? Se eu ver que eu tô só ganhando gordura, meu metabolismo tá uma bagunça, aí eu vou parar ele, reavaliar a situação e ver se, poxa, será que vai dar tempo para essa competição, né? Será que eu vou conseguir chegar seco? Porque aí não compensa, aí eu perco muita qualidade, porque eu já estou ganhando muito pouco músculo em detrimento a muita gordura. E nisso, dentro disso tudo, dentro desse off-season também, a gente precisa saber, e aí, o que eu faço para, nesse período, conseguir fazer um superávit mais tranquilo? Qual que é a dica nutricional? Você vai precisar comer muita coisa. O que eu como? O que eu faço? Né? Que tipo de alimento vai me ajudar a comer mais em detrimento de que muita gente sofre com a hipersaciedade. O que é hipersaciedade? Eu estou comendo mais do que eu gasto, então a tendência é eu ficar empachado ali, com o estômago muito cheio. E existem algumas estratégias. Primeiro, proteína. Escolha de uma boa proteína com menos gordura possível. E uma proteína leve, porque eu vou ter às vezes 6, 7 refeições no dia, tem gente que faz até 8. Então eu preciso de proteínas de fácil preparo, porque eu não preciso às vezes fazer isso no trabalho. Esse off-season muita gente não tem condição de ficar o dia todo por conta disso, então eu preciso parar. E aí nesse off-season é onde você pode usar peixe. Claro que também existem custos, né? O que é mais barato? Se você tem dinheiro, aí você vai usar o peixe. Se você não tem, é frango, meu amigo, não tem jeito. Quem não tem dinheiro faz frango. Mas aí como eu faço? Porque o frango é enjoativo, o peixe também é enjoativo. Por isso, todo bodybuilder, toda garota wellness, biquíni tem que aprender a cozinhar. Por quê? Você tem que entender o que é a comida, como que eu deixo mais saborosa, compra temperos. Tem lemon pepper para você temperar frango e o peixe, tem páprica para você temperar carne suína, carne bovina e carne de frango e de peixe também. Tem o que mais? Nós temos curry, que é um tempero já mais forte, açafrão, que é um tempero mais forte. Tem sempre esses temperos, né? E esses temperos, caldo de galinha, extrato de tomate para você fazer molho vermelho, queijos ali para você fazer molho branco, cremes de queijo, vão ajudar principalmente nesse período que você tem que comer uma grande quantidade de calorias. Mas sempre lembrando de cuidado com as calorias, cuidado com a qualidade dessa dieta também. Nesse período, a qualidade precisa ser pensada também. Eu preciso manter, apesar de tudo, uma quantidade razoável de vegetais. Mas antes de falar dos vegetais, vamos falar o que mais que eu preciso ter. Eu falei agora da proteína. O que ajuda nesse período? Alimentos de carboidrato de fácil digestão. Carboidratos como mandioca, como arroz. Carboidratos como pão, macarrão, tapioca. Tudo isso aqui tem que ter em casa, padrão. Carboidrato em pó. Talvez você pode comprar carboidrato em pó sem sabor, que aí você mistura no whey e fica o sabor do whey. Pode adicionar um iogurte, alguma coisa que você gosta, uma fruta, fica bem mais saboroso. Ou se você vai tomar só separado, ele fica com gosto de suco. Carboidrato em pó geralmente tem sabor de uva, limão, açaí com guaraná, geralmente esses sabores assim. Não tem tanta opção de sabor, não tem. Hoje, por exemplo, carboidrato em pó. Raramente você vai achar maltodextrina, dextrose e outro sabor morango. Eu não entendo porquê, mas o sabor morango não tem muito facilmente. Talvez porque realmente seja com a essência da fruta, então sai um pouquinho mais caro. Mas todos esses carboidratos vão ajudar você a ter facilidade, e principalmente porque são carboidratos são muito fáceis de comer. A parte mais fácil da dieta talvez seja o carboidrato. Então, escolher um carboidrato com o mínimo de fibras possível ali para você. Nada de colocar pão integral, porque fibras é outro ponto. Vamos falar fibras. Existe um controle muito tênue das fibras que você vai comer. Evitar alimentos que te deixam muito saciado e que tem poucas calorias. Mas, ao mesmo tempo, você tem que ter fibras vegetais para manter sua microbiota funcionante e para a sua saúde como um geral. Seu metabolismo, seu corpo precisa de vitaminas, minerais para também manter um estado anabólico. O metabolismo, a síntese proteica depende disso e a síntese hormonal também depende desse quadro geral muito bom. E os vegetais? Quais vegetais? Aí tem que ter muito cuidado na escolha dos vegetais também no off-season, porque senão você compra aquele vegetal que tem muita saciedade, te dá muita saciedade e que você vai ficar com poucas calorias, né? Então, buscar alguns vegetais estratégicos para você ter, que até ajudam a bater a quantidade de calorias no seu dia a dia. Vamos lá, você precisa ter, você pode ter abacate, pode ter castanhas, que vão ajudar a ter vitamina E, muitas fibras de boa qualidade, a sua microbiota gosta bastante. E aí frutas saborosas para adicionar a preparações, porque vai ter algumas refeições que elas por si só são muito maçantes, como imagina você comer frango desfiado 3 vezes ao dia,
e aí você adiciona uma porção de frutas ali, a refeição tem uma sensação melhor, uma refeição mais palatável. E aí tem uvas, tem morangos com baixa quantidade de fibras, alimentos que você consegue comer uma quantidade grande sem afetar a sua saciedade. Tem e aí tem algumas frutas que você pode usar até como fonte de carboidrato, como por exemplo a banana, que tem uma baixa quantidade de fibras e uma boa quantidade de carboidrato, dá para incluir na dieta para ajudar. Mas cuidado sempre, se estiver te enchendo muito, tem que mudar ali para às vezes para um pão, que enche mais, um alimento mais denso como a tapioca. Então fique atento a esses pontos. E os fitoquímicos como um todo vão ser importantes. É importante você ter sempre praticidade, né? Como que eu deixo mais prático isso? Aí tem as marmitas pré-prontas, você pode deixar. Almôndegas são uma estratégia muito boa, apesar de a carne vermelha não ser muito indicada, porque além de ter um custo maior, você vai ter que comer muito grande quantidade de proteínas. Ela deixa um pouquinho mais saciada, tem um pouquinho mais de gordura, então atrapalha um pouquinho. Eu indico sempre frango, peixe, carne suína e carne bovina como geral. Tem um alimento bom que você pode incluir para dar uma variada de vez em quando, que é o fígado, né? O fígado bovino, o fígado de galinha também, o fígado de aves também tem uma boa quantidade de minerais, mas cuidado, não pode comer mais do que 2, 3 vezes por semana. Ele tem em uma grande quantidade, ele pode ser prejudicial, porque ele tem algumas vitaminas e minerais, uma quantidade sobre-humana, né, daquilo que você precisa, então atento a esse ponto. Falando de off-season, e agora, como que eu faço também para ter estratégias se eu no meio dele começar a perceber que meu corpo está ganhando mais gordura do que... Vamos lá, eu comecei certo, eu comecei esse off-season do jeito certo, comecei com 8% de gordura, bem seco, mas do nada lá pelo terceiro mês eu comecei a ganhar muita gordura em proporção a músculo. O que eu faço? Eu posso fazer ciclos de carboidrato, eu posso reativar esse metabolismo, usando uma estratégia muito boa que é colocar isso aí, ciclos de carboidrato. Por que eu vou ciclar o carboidrato? Porque a proteína não tem muito para onde oscilar, você precisa de 2,2 até 3 gramas de proteína mais ou menos por quilo por dia, e no carboidrato você pode oscilar mais. Então se eu estava lá com, vamos dizer, 8 gramas de carboidrato por quilo por dia, agora eu oscilo em 2 semanas com carboidrato a 4, claro que eu não vou baixar demais esse carboidrato, porque o carboidrato é peça-chave para me treinar com mais performance e para manter todo o quadro hormonal. Se eu tirar demais o carboidrato, o corpo vai compensar isso aí, e aí eu tenho problemas. Posso tirar bastante na gordura, geralmente tem que deixar a gordura no mínimo possível ali, de 0,5 a 1 grama por quilo por dia, e com gordura de boa qualidade. E com isso eu reduzo um pouco, fico uma semana ali, o corpo começa até a perder um pouquinho de gordura, reativo. Quando eu ver que a sensibilidade à insulina voltar a funcionar, e para isso eu posso usar exames como você pode usar como hemoglobina glicada, o índice Holmeyer, alguns exames para você saber como está o seu metabolismo como um todo. Mas aí já vai ficar mais caro na preparação. Claro que você tiver acesso a exames é sempre muito importante, porque você sabe realmente como está funcionando o seu corpo, se ele está metabolizando, como que ele está de hormônios, como que ele está no geral. Então por isso é importante sempre passar. E se você é um atleta hormonizado, né, cuidado com a fonte da droga que você vai usar e muito cuidado para fazer os exames certinhos, fazer tudo certinho. No mais, essas são as estratégias de um off-season de sucesso. E como que eu vou saber quanto que eu vou parar? Primeiro, né, pela data da competição. Eu preciso parar pelo menos ali 4 meses antes, porque eu preciso fazer o pré-contest. Ou eu posso parar um pouquinho antes, aumentar o pré-contest se eu ver que o metabolismo não funcionou, esse off-season daqui para frente eu só vou ganhar gordura, eu não estou ganhando mais músculo, então ali é o momento, chegamos, vamos dizer assim, no seu limite de síntese proteica, e aí você pode já parar ele. Um off-season feito dessa forma, com bastante ajuda, vai desse sentido, com dieta bem ajustada, vai funcionar. Tenha sempre suplementos, whey protein, creatina, porque vão ajudar também ali na sua preparação. É isso aí. Se gostou do vídeo, comenta embaixo. Se ficou alguma dúvida, comenta e compartilha com aquela pessoa que você sabe que também quer fazer uma preparação, um off-season pesado junto com você para conseguir o seu máximo de massa muscular e chegar muito bem no pré-contest.